Neumann, ela é coordenadora de gestão de pessoas da ArcelorMittal Tupper. ArcelorMittal é uma empresa gigantesca, quase 200 mil funcionários. Tupper aí é uma unidade que está aqui em São Bento do Sul, 2 mil, 3 mil funcionários, mas são 15 anos de experiência que no dia a dia do RH estão trazendo aí essas habilidades da Raquel. E uma convidada especial, Cláudia Conserva, que vai nos ajudar aí a conduzir esse nosso momento tão especial. A Cláudia são aí 30 anos de experiência em psicologia, tem a empresa, founder da Lindera Mais, a BRH, conselheira da Talent Ads, enfim, uma experiência gigantesca. E agora a gente vai começar um bate-papo aí bastante focado em RH, coisas que vão trazer do dia, as oportunidades, o como lidar com diretoria, coisas bastante interessantes para quem são aí os nossos ouvintes principais. Cláudia, eu vou deixar você conduzir a conversa com a Raquel. Fiquem à vontade aí, eu tô aqui de ouvinte hoje. Obrigada, Raquel, por estar aqui conosco para colaborar e contribuir para o Congresso de uma forma tão rica com essa empresa tão importante aí para o mercado, né, inclusive. Obrigada, Cláudia. É um prazer para mim poder participar. Obrigada. Olha, eu já quero te fazer uma pergunta, assim, talvez fosse a última pergunta, a penúltima, mas qual é o seu maior desafio hoje? Conta um pouquinho, acho que é importante, ser coordenadora de gestão de pessoas na Arcelor. E aí, nós estamos falando de quantas pessoas... No meu time, eu coordeno a área de gestão de pessoas. Tá? No meu time, hoje, tem 16 pessoas, né? Existe uma outra parte do RH, que é da folha de pagamento, né? Essa não passa por minha liderança. E existe também uma outra parte, que é daí com relação ao SESMIT, que também não está sob minha... Então, a gente tem um gerente e abaixo dele são 3 coordenações. Então, qual o seu maior desafio hoje, sendo essa coordenadora de gestão de pessoas? Então, eu diria que eu não sei como é que é isso a nível Brasil, eu até sei que das outras unidades da Arcelor, eles não têm essas dificuldades que a gente tem aqui, mas eu diria que hoje, na nossa região, né, que é São Bento do Sul, hoje, o maior desafio que a gente tem aqui é mão de obra, né? Mão de obra, contratação de mão de obra, e não apenas a contratação, mas sim fazer com que essas pessoas permaneçam na empresa, né? Então, ao mesmo tempo que a gente contrata, a gente às vezes até consegue fechar as vagas, mas ao mesmo tempo elas abrem de novo, porque o mesmo tanto que a gente contrata de pessoas, são as pessoas que estão saindo, sabe? Então, a gente tem sempre aquele gap de pessoas que a gente não consegue manter aqui dentro. E quando a gente faz um estudo mais aprofundado disso, a gente vê que são pessoas, na sua maioria, jovens, né, de seus 20 até 30 anos, na casa dos 20 anos, e são pessoas, geralmente, que vêm de fora, e aí não se adaptam à cidade, não se adaptam à nossa cultura, e acabam ficando pouco tempo, saem antes do vencimento do período de experiência, né? Então, a gente tem essa rotatividade que, quando eu faço o levantamento de turnover hoje nosso, não é alto, né? A nossa unidade não tem um turnover alto. Porém, as poucas pessoas que estão saindo e estão entrando, isso realmente atrapalha a nossa produção, digamos assim, né? E quando eu falo de falta de mão de obra, é direcionado realmente à parte da operação mesmo, sabe? A gente realmente está com muita dificuldade. Isso é tema de reunião de diretoria, assim, semanal, sabe? Porque às vezes até temos ameaças de produção, assim, tal máquina vai parar porque não tem jeito para operar, sabe? Mas sabe que você falou assim, eu acredito que não seja esse o desafio das outras unidades. Pode ser que outras unidades tenham outros desafios prioritários aqui em relação a isso. Mas esse tem sido um grande desafio nacional, né? É Brasil, assim. E em todos os segmentos. Eu converso com muita gente da área da saúde, tá super difícil de conseguir. Agora a gente está falando da indústria, é difícil também. A área de comércio, as pessoas se queixam disso até há mais tempo, né? Então, acho que a gente está tendo aí esse apagão de mão de obras mesmo, né? Mas já teve em outros momentos. E como que você hoje, assim, aí pensando de RH para RH mesmo, como que você tem, não é burlada a palavra, me fugiu agora, mas como é que você tem lidado com isso? Como que você tem conseguido superar, né, esse desafio? Ou como que você tem lidado com esse desafio? Tem alguma alternativa? Por onde você está indo? A gente tem tido algumas ações, digamos, paliativas, né? A gente tem tentado atuar em várias frentes para tentar, pelo menos, atuar naquilo que a gente consegue controlar, né? Porque tem algumas coisas, como a demanda de mercado, de pessoas no mercado, isso é algo que a gente não controla, né? Se eu tenho aqui na minha região várias empresas, eu não consigo controlar o número de vagas que essas empresas têm, que estão concorrendo comigo. Mas o que a gente consegue controlar, que são algumas ações internas, né? Na questão de liderança, de desenvolvimento de liderança, na questão de
aprimorar alguns benefícios, fazer uma questão de, a gente chama de marketing interno, realmente apresentar para o funcionário, né, os ganhos que eles têm permanecendo aqui, né? Então, a gente tem algumas ações de valorização para que a gente consiga, pelo menos, estancar um pouco essas saídas, sabe? Mas a gente tem percebido, ultimamente, a gente tem conseguido alcançar alguns resultados de forma bem tímida ainda, mas são várias frentes, Cláudia, na verdade, sabe? A gente tenta cercar de todos os lados, né? A gente sabe que existem restrições orçamentárias, a gente não pode fazer tudo que a gente gostaria, tudo que poderia nos ajudar a resolver o problema, mas é uma condição de todas as empresas, né? E então, onde a gente consegue, a gente está cercando, assim, né? Porque isso que você falou é bem importante, né? Não adianta a gente querer fazer muita coisa. O RH é muito criativo, de um modo geral, né? Assim, a gente tem esse dom, né? Mas muitas vezes não tem orçamento para avançar. Mas ainda assim, o RH costuma ser criativo para fazer coisas com orçamentos curtos também, isso eu sei. Mas uma coisa importante quando você estava falando, né, que é pauta de reunião da diretoria, primeiro a alta direção tá junto, né? Uhum. Mas você falou aí do desenvolvimento de líderes. Eu, né, aí puxando sardinha mesmo para o meu lado, trabalho com essa área, eu acho que tudo começa com a liderança mesmo, né? Para você fazer uma boa seleção, você precisa do líder, porque o RH, por melhor que o RH seja naquele processo, naquela análise, ele precisa do olhar do líder dessa pessoa e tem que ser um olhar treinado para conseguir selecionar, e como ele vai tratar o dia a dia, né? Como eles vão lidar, o líder vai lidar com esse time no dia a dia. E as pessoas, quando você falou assim, na sua grande maioria entre 20 e 30 anos, é um público muito diferente de quem tem 40, 50. E aí, esse tem sido um desafio para você também, essa questão intergeracional? Muito grande. Esse conflito de gerações, ele acontece até porque nosso processo, todo o nosso processo, nós temos automatização e a gente tem trabalhado muito em cima disso, mas a gente sabe que automatizar não é algo do dia para a noite, né? Exige investimento, exige muito esforço. Então, os nossos processos, as nossas máquinas, elas são esmagadoramente manuais, né? E hoje em dia, os jovens, né, que estão entrando no mercado de trabalho, eles não querem, né? Eles querem a questão da... Ai, me fugiu a palavra. Mas isso, eles querem apertar o botão. Muito obrigada, né? Isso aí. Eles são digitais, né? Eles nasceram na era digital, né, gente? Eles são digitais. Isso, da área digital, exatamente. Então, isso é um desafio muito grande, né, nesse sentido, porque como a gente vem trabalhando nisso, mas isso é algo que vai demorar ainda muito tempo para a gente chegar lá. A gente está a gente tenta realmente trazer um entendimento entre gerações, né? Porque a geração mais antiga tem que se adaptar com isso, tem que entender, tem que saber como lidar com essa ânsia, né? Com essa ansiedade dos jovens. Mas os jovens também têm um lado, que também precisam entender que nem tudo é no tempo, tão rápido como eles querem, como, né, as coisas acontecem. Então, é um conflito muito grande. Inclusive, a gente tem uma academia de liderança que ano passado a gente trabalhou um pouco esse tema na academia também para tentar desenvolver um pouco essa questão, embora seja um tema muito espinhoso, né? Ninguém sabe hoje, eu percebo, pelo menos, posso estar errada, mas ninguém sabe exatamente como lidar com isso ainda, como resolver isso, né? Todo mundo fala desse problema, e eu sei que isso é um problema que existe em vários lugares, em praticamente todos os lugares hoje em dia, mas lidar diretamente com isso, que é muito difícil e que a gente ainda está tentando entender, e quando a gente acha que entendeu uma geração, já chega no mercado outra geração, né? Então, Mas, olha, eu me recordo de ter conversado contigo, Raquel, e talvez essa pergunta vai meio que para as duas, assim, o recrutamento interno é muito forte aí na Tupper. Isso é um ponto, assim, que talvez seja muito positivo, né? Então, você me falou até, me recordo uma vez, de metas de recrutamento interno, uma porcentagem, não sei se isso acontece nas grandes empresas ou em todas, ou em quais principalmente, mas isso acaba fazendo com que também o pessoal que entra sejam mais jovens também. Não sei se é meio que o resultado disso, e isso pode estar afetando, e com certeza afeta positivamente, mas ao mesmo tempo gera limitações. Como que vocês veem isso, meninas? Eu até posso dizer assim, né, por experiência aqui, a gente tem uma meta bem audaciosa mesmo, de recrutamento interno, né? Ano passado a gente fez 71% das nossas vagas foram fechadas por recrutamento interno aqui dentro da Tupper. A gente realmente trabalha muito forte isso, justamente é uma das ações que a gente tem para tentar
lidar com essa questão toda dessas gerações novas, né, dessa ansiedade da evolução, de crescer rápido. Então, de dar oportunidade mesmo e valorizar a prata da casa, né? Então, a gente tenta realmente fazer isso como uma das estratégias para a gente conseguir lidar com essa questão aí das gerações também, né? Você falou assim, tem muita gente falando disso, está todo mundo passando por isso. É natural, porque esses jovens estão chegando no mercado, né? Então, você falou assim, né, Ernesto? Está começando pelos jovens, é por isso, é por aquilo. Tem vários motivos pelos quais uma empresa recebe muitos jovens, mas a principal é que tem muitos jovens chegando, né? Então, eu tenho falado muito sobre esse tema, e uma coisa que eu sempre falo, assim, os mais velhos têm que pegar na mão desse jovem como alguém pegou na nossa mão lá atrás, né? Alguém pegou, alguém ensinou. Eu lembro que eu me lembro aos 20 e poucos anos fazendo questionamento que às vezes incomodava quem estava ouvindo. E eu lembro muito, para mim é muito evidente, assim, eu ali na faixa dos 30 e poucos, a geração Y entrando no mercado. E aí, a gente ficava indignada, a gente colega, não era nem a liderança. A gente ficava indignada, de piadinha assim, mas já chega sentando na janela, como assim? Porque a gente já estava mais folgados, mas porque eles eram mais... Até hoje tem muita gente estudando sobre isso, né? A depressão da geração, porque eles eram muito do propósito. E a gente foi aprendendo. No final das contas, a gente também hoje é muito do propósito, um pouco do que eles tinham. E essa nova geração tem muito para nos ensinar. Só que a gente ainda vai bater muita cabeça aí, né? Porque até eles nos ensinar e até eles aprenderem, eles vão trocar muito de empresa, né? Eles vão rodar em muitas empresas. Eles não têm paciência de ficar 3 meses. Pensa, a Raquel está nos contando aqui que eles não ficam período de experiência. Então, e a gente sempre entendeu, dentro do RH, e é ainda um indicador de sucesso no processo seletivo, o quanto que a gente efetiva a pessoa que nós selecionamos no RH. Então, é uma frustração, né, Raquel? Você vê o seu processo, você nunca conseguindo alcançar seus indicadores, porque o processo não está evoluindo, né? Então, e esse é um indicador importante. Então, acho que a gente vai ter que encontrar, de fato, essa saída e penso que o caminho é esse que vocês estão fazendo, via liderança, principalmente, acho que de tudo que você falou, e foi o que o Ernesto trouxe, principalmente o recrutamento interno, porque ele não é só recrutamento interno, ele é oportunidade de desenvolvimento, né? E quando eu falo de desenvolvimento, é para um cargo acima ou para um cargo numa outra área, que significa aprendizado, né? Que significa evolução, que significa construção de carreira. Então, a gente hoje ainda trabalha muito com a questão do protagonismo na carreira, que esses jovens, eles já chegaram sabendo que é isso. E aí, onde eles chegam, eles não veem espaço para crescer, eles querem outro lugar rápido. Então, eles têm fome de aprendizado, né? Eles são digitais, né? Nós acabamos de falar. Então, assim, como é que vocês lidam com essa ânsia do querer desse jovem? O recrutamento interno resolve um pedaço, mas eu acredito que também tem um outro lado de quando você tem uma vaga e 10 candidatos para aquela vaga e 9 jovens ficaram frustrados. Vocês têm algum trabalho para lidar com isso? Como que é? Aí não tem muito jeito mesmo, né? Um vai entrar e os outros vão ficar frustrados, né? O que a gente sempre tenta fazer, e nem sempre é bem entendido, digamos assim, né? Porque nem todos estão preparados para as frustrações e sabem lidar com elas, mas é sempre ter uma comunicação muito aberta com eles, sabe? Então, por exemplo, quando a gente faz um processo de recrutamento interno, as pessoas se candidatam. E a primeira coisa que a gente faz é analisar a aderência deles ao cargo, né? Se o salário não está acima do cargo que está sendo proposto na vaga. A primeira coisa que a gente faz é ver alguns pré-requisitos, assim, para poder participar. Nessa primeira análise, já alguns já acabam nem participando das entrevistas, né? A gente já nem leva adiante para não criar mais expectativa. A gente sempre dá um retorno para eles, explicando o que está acontecendo, né? Alguns entendem, infelizmente, alguns não. Às vezes viram uma faca de 2 gumes, né? Às vezes uns ficam muito felizes e outros ficam muito frustrados. Já aconteceu de pessoas, por exemplo, que não tinham perfil para vaga, se candidatarem em 2, 3, 4, 5 vagas diferentes e infelizmente não ter dado certo em nenhuma delas, sabe? E aí realmente a gente criou um problema com uma pessoa, né? Mas a gente ainda entende que a lei, apesar disso, ainda o recrutamento interno é bem mais benéfico do que não, né? Ele nos dá muito mais retorno positivo do que o contrário. Então, a nossa estratégia é sempre tratar de forma muito transparente, sabe?
todas as etapas do processo, todas elas, até a efetivação. Uma consideraçãozinha rápida aqui, também um merchandising para Talent Ads, que é a plataforma que a gente tem ajudado a desenvolver. Tem um mecanismo interno da plataforma que você pega o currículo de um interno e coloca simulando na equipe se ele vai dar match com a equipe. Às vezes isso pode ser um mecanismo para dar um feedback, para explicar, olha, nesse caso tem outra pessoa que vai resistir mais a esse líder que às vezes não é tão amistoso quanto você está achando que é, ou, né? Existem líderes com maior rotatividade, outros com menos, né? Então a gente sabe que existem mecanismos para você dar um feedback mais formatado ali dentro do que a gente consegue convencer. Lógico, a pessoa se candidata 5 vezes, de repente dá até para orientar ele, olha, você se candidatou, não deu certo em várias outras oportunidades, mas existe uma oportunidade que está lapidada aqui para você. Pense com carinho nessa oportunidade, quando abrir essa vaga você tem um match perfeito, sabe? Formas de fazer simulação usando tecnologia, que vai ajudar hoje muito, né, o RH. Enfim, eu sei que a gente está indo para a reta final da nossa entrevista, mas tem muito mais para a gente extrair aqui, não é verdade, Cláudia? A gente está bastante contente com todos esses... E eu acho assim, super importante, a gente indo para a reta final, a gente não tem a pergunta-chave aí daqui a pouco, mas eu queria lembrar que, assim como eu falei da questão da liderança, a competência talvez principal é o que vocês exercem aí, que é essa comunicação clara e transparente. Porque, de fato, o recrutamento interno ele sempre causa frustração, isso desde sempre. Tem empresas que optam por não fazer, que eu acho que é um tiro no pé, porque você não dá oportunidade de desenvolvimento. Então, o que gera engajamento é eu saber que aqui eu posso aprender, aqui eu posso evoluir como pessoa, profissionalmente, na minha carreira, ter um cargo melhor. Então, isso faz com que eu queira ficar nessa empresa, isso me vincula com essa marca, com esse líder, inclusive, né? Então, acho que vocês estão sendo aí muito, muito sábios, né? Muito felizes em fazer essa escolha. Quando a gente faz essa escolha, a gente está pronto para enfrentar os desafios que essa escolha traz, né, Raquel? Como tudo na vida, né? Mas o benefício é maior, como você disse. E já que a Ernesto aqui nos sinalizou, nosso amigo, né, já para a nossa reta final, o que você deixaria? Tem uma pergunta, Ernesto, se você me permite, porque a gente sabe que a Tupé foi foi uma aquisição, não sei se recém, eu não posso falar recém, mas ela é uma aquisição da ArcelorMittal, né, que é uma gigante, por isso 200 mil funcionários. Como é que foi esse processo de aquisição em relação aos talentos? Como é que vocês conduziram isso assim, aí de uma forma macro, se você quiser trazer, conta pra gente. Foi assim, está sendo ainda, porque a gente ainda não terminou o processo, né? A ArcelorMittal adquiriu a Tupper em maio de 2025, então desde maio eles entraram, não faz nem um ano ainda. Né? E eles entraram de uma forma, eu ainda às vezes trato como eles, mas né, a ArcelorMittal entrou, força do hábito, entrou de uma forma muito respeitosa com relação às questões de pessoas aqui dentro. Até o Ernesto brincava no começo se foi tratado como ativo ou passivo, com certeza como ativo, sabe? Entraram de uma forma muito respeitosa e os talentos, assim, como estamos ainda em processo de integração, né? Então não teve, existia um medo muito grande lá no começo de demissões e, né, algumas trocas e não aconteceu, né? A Arcelor entende que existem muitos talentos aqui dentro que conhecem do negócio, que conhecem de tudo e vem tratando isso de uma forma muito bacana. Recentemente, inclusive hoje, terminou nosso prazo, a gente esse ano agora entrou no processo de avaliação de desempenho do grupo ArcelorMittal, que daí é um processo global, né? E a Tupper entrou agora nesse processo e eu acredito que a partir de agora, porque esse processo de avaliação que a Arcelor tem é realmente para mapear todos os talentos que tem aqui dentro e dar as oportunidades, porque a Arcelor como grupo global tem muita oportunidade, inclusive fora do país, né? Então eles querem enxergar os talentos, os potenciais dentro da companhia, né? Então a gente já está sendo inserido, a gente já está participando, né? Todos os nossos investimentos com relação à capacitação, com relação à performance, tudo isso foi mantido, sabe? Não foi mudado nada, a gente vem seguindo no mesmo padrão, inclusive eles estão trazendo coisas novas para nós, para desenvolvimento, então tem sido um processo, mudança não é fácil, né? É um processo que às vezes cansa, né? Mas ao mesmo tempo tem sido com muito respeito, tem sido com uma sensibilidade muito grande nesse sentido, né? E com muito respeito. Então, todo esse processo, os talentos,
Algumas pessoas acabam no meio do caminho saindo, o que é normal, eu acho que é uma questão normal de mercado, mas realmente a gente tem tido uma evolução bacana, assim, eles têm feito um processo bem tranquilo de integração. Que coisa boa ouvir isso, né? Ernesto bateu palma ali na hora que você falou do ativo, e eu bato palma para dizer, para falar em relação ao cuidado, porque cultura a gente não vira chave, não é hoje é uma coisa, amanhã é outra, né? Exato. Esse cuidado faz com que a cultura fique mais forte. Enquanto ArcelorMittal, mas preservando a essência do pé, que inclusive foi o que os motivou a adquirir, né? Sim. Então, eles inclusive sempre, eu já ouvi o nosso presidente, né, do presidente do grupo da ArcelorMittal, ele esteve aqui esses tempos atrás e tal, e eu escuto do diretor a gente tem um diretor da América Latina, um diretor de RH da América Latina, né, escutei dele também, deles falando que a simplicidade com que a Tupper trabalha tem muito a ensinar ao grupo também, né? Então eles têm isso, sabe? Eles têm essa questão de querer, eles não estão vindo aqui colonizar, eles querem realmente integrar, né? Isso é integrar, né? Integração. Legal, o que tem de bom de todo mundo, né? Coisa boa de ouvir, a gente saber que isso acontece aí tão pertinho, né, Ernesto? Estamos do lado. Parabéns. É uma troca de experiências. Com certeza os desafios de cidade pequena podem agregar com relação a todo o grupo, né? Os desafios vividos aqui criou-se aprendizados que podem ser exportados, né, para o mundo inteiro, Arcelor. Exatamente. Boa. E Raquel, então, para a gente finalizar, o que você traria para a gente, assim, como uma dica de ouro do RH, falando de RH para RH? Eu diria que, falando de RH para RH, óbvio que eu acho que a gente não pode perder o foco, que são as pessoas, né? As pessoas são o foco principal do RH. Mas algo que eu vejo muito forte, que eu acho que o RH em si, a comunidade de RH precisa se inteirar e fazer essa matéria de uma forma mais evoluída. A gente precisa evoluir nisso, que eu diria, se tornar mais estratégico. A gente vê muitas empresas, muito RH já nessa frente, já seguindo dessa forma, né? Mas é realmente parar de fazer o básico ali da administração de pessoal do dia a dia, se inteirar dos negócios da empresa, se inteirar dos mercados, ver como pode fazer para ajudar no crescimento da empresa como um todo nesse sentido, sabe? Eu acho que isso a gente precisaria trabalhar mesmo. Quando eu falo de RH, eu sinto esse gap no nosso meio, digamos assim. Muito bom. Eu comungo com a sua opinião. Dessa questão das pessoas olharem quem é o RH, entender o negócio, entender a dor do negócio, a dor do cliente, ser uma área que olha para o mercado, né? Isso, porque na verdade é o maior... As pessoas fazem a empresa. Se a gente for ver, o maior olho da empresa está no RH, né? São as pessoas. Então é através das pessoas que a gente vai se diferenciar no mercado, são elas que vão trazer as novidades, as tecnologias, a diferenciação, as experiências, enfim, para os clientes, né? Então, para prosperar, realmente, o foco é nas pessoas, mas eu acho que a gente tem que olhar de forma mais estratégica como fazer isso. Bom, obrigada, Raquel, por deixar o Ernesto fechar aí pra gente. Esse momento foi muito rico. Cláudia Conserva, muitíssimo obrigado pela belíssima condução aí à nossa entrevista com a Raquel Bauman. A gente agradece enormemente todo esse conteúdo riquíssimo para empresas, para RHs, me faz assim perceber um RH estratégico, um empreendedorismo dentro do RH, que é algo que movimenta o sangue nas minhas veias. Então, vocês estão de parabéns. Agradeço enormemente aí. Realmente isso vai transformar a vida de muitas pessoas que estão aí nos assistindo. Eu mando um tchau para vocês e até a próxima!